Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Reino de Deus em 7 minutos. Eu quero falar com vocês hoje de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Alguns versículos que dizem o seguinte. Versículo 15 do capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui Deus coloca o homem no jardim do Éden. O que era o jardim do Éden? Era o melhor lugar da terra. Alguns dizem que o significado de jardim do Éden é lugar de delícias, ou seja, lugar em que o melhor de Deus estava destinado ali ao homem. Mas Deus sempre condiciona o seu melhor a uma atitude de obediência. Você precisa entender isso. Deus nunca dá o melhor para o desobediente. Deus nunca coloca à disposição do desobediente aquilo que é o melhor que ele tem para a sua vida. Isaías mesmo diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem que querer e tem que ouvir, tem que estar disposto a obedecer. Então Deus coloca o homem ali no jardim e Deus dá a ele uma ordem: olha, você é livre para comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore específica você não deve comer. Todos nós conhecemos a história e todos nós sabemos o que aconteceu depois daí. Você vai ver no capítulo 13 que então Satanás começa a tentar o homem através da mulher de uma forma que quebrasse a sua aliança, quebrasse o seu propósito de manter-se fiel ao Senhor. Infelizmente a Bíblia deixa claro para mim e para você que o homem cedeu à tentação e o homem então come do fruto da árvore da qual não deveria comer. E o que acontece depois disso? O que a Bíblia mostra para mim e para você que acontece após o homem então desobedecer a Deus? A Bíblia fala que o homem é lançado fora do jardim. Se você pegar mais para frente, no capítulo 3 ainda, a Bíblia deixa isso claro para mim e para você. O homem é lançado fora do jardim. Olha o que diz no versículo 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus então expulsa o homem do jardim. E por quê? Por causa da desobediência. É importante salientar que o jardim era o melhor de Deus para a vida do homem. De tudo que Deus havia criado, de todo o mundo que Deus havia criado, de toda a terra, Deus plantou esse jardim, Deus colocou o homem nesse jardim para cultivá-lo e guardá-lo, debaixo de um princípio chamado obediência. E o homem, infelizmente, falhou com Deus nesse princípio. Então ele perde o melhor de Deus, ele perde o propósito de Deus. Mas eu quero salientar aqui algo muito importante para você. Algo que eu preciso que você entenda. Deus não tirou o homem necessariamente do Éden apenas por causa da sua desobediência. Deus não arrancou Adão e Eva do Éden simplesmente porque desobedeceram. Deus sabe da nossa estrutura. A Bíblia fala que Ele conhece a nossa estrutura. Está lá no livro de Lamentações. Sabe que somos pó. Então, conhecendo a estrutura do homem, sabendo que o homem estava sujeito ao pecado, sujeito ao erro, sujeito a tomar decisões erradas, seria até mesmo injusto da parte de Deus, de certa forma, que o homem pudesse, então, ser punido pela sua própria natureza. O que de fato e de verdade, no meu entendimento, fez com que o homem fosse expulso do Éden? Eu digo no meu entendimento, para que você possa ter ciência do que eu estou falando.
Eu entendo que o homem não foi lançado fora somente porque pecou ou porque desobedeceu, mas o homem foi lançado fora porque não assumiu o seu pecado, não assumiu o seu erro. E até hoje isso acontece, o homem é lançado fora do melhor de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, e por que não dizer do Éden espiritual que nos aguarda na Nova Jerusalém, por não assumir o seu pecado, por não assumir os seus erros. Então a Bíblia diz no capítulo 3 que quando Deus confronta o homem, quando ele vê que o homem havia pecado, que o homem havia errado, a Bíblia diz que Deus chega na viração do dia, Deus chama o homem, Deus não pergunta ao homem o que ele fez, mas Deus pergunta onde ele está. Querido, quando você erra, quando você peca, Deus não pergunta, mas por que você fez isso, ou o que você fez, ele pergunta, cadê você? E é interessante então que a Bíblia diz que o homem, ao ser confrontado por Deus, ele vira para Deus e ele diz que, na verdade, a mulher o havia feito comer. E quando Deus confronta a mulher, ela diz, a serpente me fez comer. Nem Adão, nem Eva assumem a sua culpa, assumem a responsabilidade pelos seus erros. E eu creio que é aqui que realmente Deus então decide lançá-los fora, porque eles não assumiram os seus erros e consequentemente tiveram que arcar com as consequências disso. Quero deixar uma palavra para você nesse dia. Deus não tem tanto problema com o seu pecado quanto ele tem com o fato de você não assumi-lo. Quando nós assumimos o nosso pecado, nós temos a possibilidade de arrependimento e a possibilidade de perdão. O próprio rei Davi fala que enquanto ele calou, enquanto ele não assumiu o seu pecado, os seus ossos secaram. Então eu e você precisamos aprender esse princípio de Deus nesse dia. Você não pode ser um homem, uma mulher de Deus, se você não assume a responsabilidade dos seus erros, se você não assume quando você erra, se você não faz conserto com Deus e com o próximo, se você não reconhece o seu pecado, o seu erro, fica impossível Deus te fazer permanecer no melhor que Ele tem. Você só perde o melhor de Deus para a sua vida quando você culpa os outros, culpa o diabo e não assume o seu próprio erro. O meu desafio para você que me ouve, que me escuta, que me assiste, assuma os seus erros diante de Deus, peça perdão. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar, em nome de Jesus.